Bem-vindos ao Recovery Resenha, o seu programa sobre saúde, atividade física e bem-estar. Eu serei seu apresentador, sou fisioterapeuta, especialista em esporte e vou trazer aqui convidados que irão contar suas histórias e vivências com atividade física e como ela pode melhorar o seu dia a dia. Nosso convidado de hoje é o Dr. Silvio Póvoa, médico cardiologista clínico e do esporte, praticante também de natação e vai contar um pouquinho da sua história pra gente. Então, o episódio de hoje a gente vai gravar aqui no Instituto Olimpo, na unidade do Itaim. É uma clínica onde a gente tem medicina esportiva, fisioterapia, cardiologia, nutrição, ortopedia e dermatologia. Eu atendo na unidade de Moema, mas hoje a gente vai gravar na unidade do Itaim que tem um plus. Vou mostrar aqui pra vocês, chega aí. Aqui nessa unidade a gente conta com banheira de gelo e uma sauna seca, então para fazer um recovery completo, pensando na sua saúde e na sua performance. Fechou? Bora pro episódio. Bem-vindos ao Recovery Resenha, o seu programa sobre saúde, atividade física e bem-estar. Estamos aqui hoje com o meu parceiro, Dr. Silvio Póvoa. Bom, você tá bem? Muito bem. Melhor agora, vou ficar melhor ainda, recuperado. Aqui. Deu certo essa resenha? Pô, demais. Prazer estar aqui com você. Tamo junto. Isso, vai ser sensacional. Pra quem não conhece, o Dr. Silvio, cardiologista do esporte, tem uma clínica também, como é que chama a clínica? Ale, A-L-L-E-Z, igual Ale Leble. Fica aqui em São Paulo, né? Fica aqui em São Paulo, pertinho da gente aqui. Boa, sensacional. Vamos falar um pouquinho disso, vamos falar um pouquinho sobre atividade física, que é o nosso propósito de incentivar vocês a praticarem, de sair do sedentarismo e cuidar da saúde de cada um de vocês, que é o mais importante. Boa. Fechado? Perfeito. E você é o cara que eu, pelo menos, que mais vejo que incentiva as pessoas nas redes sociais a se cuidarem, a praticar atividade física. De onde, como começou essa vontade de explicar para as pessoas essa desinformação que aparece? Cara, pertencimento. Eu fui atleta de natação, eu sou um atleta frustrado, né? Então, eu acho que eu sou médico porque eu não consegui ser atleta. Então, eu sempre gostei de esporte, eu sempre gostei de entender esporte. Tá. Eu nadava meio fundo, 200, 400 livre. Tá. E minha técnica me explicava, cara. Tipo assim, é assim que você tem que nadar, porque o lactato começa a subir aqui nessa parte da prova. Se você fizer isso aqui na parte da prova subsequente vai acontecer isso. Eu achava isso interessante. Isso novinho? Novinho, 13 anos e tudo. Mas nunca sabia que isso ia me associar com nada assim. E aí, cara, a gente sempre tem essa coisa que esporte faz bem, né? Pô, se você perguntar pra sua avó vai falar, esporte faz bem, meu neto. Mas cada vez que foi passando, que eu fui aprendendo as coisas em medicina, eu comecei a entender que esporte é melhor ainda do que a gente pensava. O esporte talvez seja a melhor intervenção de saúde da humanidade, não só pelo atributo físico. Porque se a gente for ver, vamos pensar um tema longevidade, por exemplo. Hoje a gente está em moda falar sobre isso. Vamos falar sobre longevidade, o que é uma coisa que pode mudar a sua vida a longo prazo. Eu acho que o esporte responde às duas. Porque o esporte é a única forma saudável de ganhar capacidade física. Tá. Existe uma forma não saudável que é se dopando. E capacidade física mais alta se associa com redução de mortalidade por todas as causas. Então isso é bem claro. E tem a segunda coisa que geralmente pessoas que têm pertencimento a algo, ou pertencimento a um grupo, ou pertencimento à família e tudo, elas têm uma maior tendência de longevidade também. Esporte entrega isso. O esporte é uma comunidade, no final das contas. Exatamente. Tanto que pessoas que estão dentro do esporte, muitas vezes elas estão dentro de um cenário de conversar em códigos. O cara do CrossFit fala WOD, o cara da corrida fala Z1, Z2, Z3, Z4, o da natação tá falando A1, A2, A3. Cada um tem seu dialeto, tem seu assim, código. seu código. E isso é legal, porque isso é uma forma de, cara, eu tô dentro desse grupo. Então o esporte entrega essas coisas. E eu acho isso muito legal. Quando a gente vê pessoas clinicamente que se exercitam, essas pessoas claramente são pessoas muito mais saudáveis do que as pessoas que não se exercitam. Então eu vejo isso com muito valor. Hoje no consultório eu avalio a capacidade física do paciente. Eu peço uma análise semi-objetiva ou objetiva de capacidade física, que vai desde ver o aplicativo do relógio dele a olhar um teste de esforço para avaliar isso como um dado de saúde. E é engraçado isso, que quando a gente estimular exercício físico é uma coisa, e com certeza você já deve ter tido esse desafio. Você fala com uma pessoa, nossa, tem que fazer exercício, isso é importante. A pessoa fala assim, não, cara, mas minha vida não dá tempo, nem nada. Tá bom, beleza. Mas na hora que você mostra que a pessoa está com uma capacidade física um pouco aquém do que poderia ser para uma idade e sexo, ela começa a ver que de fato ela precisa mudar a vida. Aí ela acha tempo. Aí ela dá um jeito. Então, na grande maioria dos casos, óbvio, a gente mora num país totalmente desigual, que a realidade das pessoas é completamente diferente, mas
Na grande maioria dos casos que a gente acaba vendo, é uma questão mais de priorizar o tempo para o esporte do que, de fato, não ter tempo para o esporte. E eu acho que essa é uma das coisas que eu tento fazer na rede social, é estimular que as pessoas façam. Então, geralmente, eu ponho, quando eu vou cedinho nadar de manhã, eu continuo persistindo na natação mesmo assim, né? As frustrações continuam, mas quando eu vou nadar pela manhã, eu tô lá, tô tentando estimular que as pessoas façam também. Eu acho que isso é uma coisa boa. E a gente vê hoje em dia muito mais gente buscando saúde, buscando atividade física. Acho que esse senso de comunidade com o esporte vem mudando, por exemplo, essas aulas em grupo. Então, yoga, essas aulas de spinning e tudo mais, a gente vê que tá tendo um boom muito grande. Esportes como beach tênis, que gera uma comunidade, aumentaram muito em relação a, por exemplo, esportes mais individuais, diferente da corrida. Sim. A corrida é um que aumentou demais. Então, a gente vê que esse senso de comunidade vem aumentando demais e isso é muito bom. Tipo, a comunidade que a gente quer criar com o Recovery Zen é exatamente isso, é incentivar que as pessoas pratiquem isso. E não só quando bate água na bunda em relação a um problema de saúde, né? E às vezes, quando você está com um problema de saúde, aí você vai ter que tomar muito cuidado com fazer. Aí fica mais difícil, né? O que muda? Por exemplo, vamos pensar em alguém com alguma condição cardíaca específica. Exato, vamos pensar um cara que infartou. Talvez o exemplo mais clássico ali, por exemplo. Esse cara ele vai ter que fazer uma baita análise para saber como e o que ele pode fazer. Algo que ele vai poder fazer é muito possível que vai ter benefício para ele. Mas esse cara ele vai ter que estar com um exame periódico, ficar avaliando periodicamente como é que o comportamento dele no esforço, como é que o coração dele se comporta no esforço. Depois do evento do infarto, você tem mais risco de ter arritmia maligna, digamos assim, durante o esforço. Você vai estar muitas vezes sob o uso de diversos medicamentos que influenciam na sua capacidade física. Então, isso acaba influenciando mesmo. Então, é muito melhor que não aconteça o evento e que você tenha uma maior permissividade para fazê-lo, né? Uma outra coisa que a gente tem que sempre deixar em ressalva que eu sempre gosto de bater nessa tecla, que ao mesmo tempo que o esporte talvez seja a melhor coisa para a saúde, ela não é uma vacina contra a doença. Então, pessoas que têm fatores de risco aí para a saúde, colesterol alto, tem pressão alta, tem pré-diabetes, diabetes, fuma, o esporte ele não isenta o risco que isso te traz. Talvez ele mitiga um pouco o risco, ele é um paraquedas, mas ele não vai tirar o risco que isso acontece, tanto que tem atletas que infartam, por exemplo. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar sempre cuidado e que a gente toma cuidado no consultório. Ok, você fez um Ironman, a sua capacidade física é maravilhosa, bom demais, mas você tem esse fator de risco aqui, eu quero tratar isso aqui também, mesmo que você esteja treinando. Acontece. Eu tenho pacientes que fizeram 3, 4 Ironman e tomam antihipertensivo, porque ele tem hipertensão. Então, isso é uma coisa importante da mesma forma. E essas pessoas que treinam, elas geralmente levam o corpo a uma situação um pouco mais extrema, né? Então, se já tem alguma condição prévia, tem que tomar muito mais cuidado, né? Porque nunca vai ficar ali no... Tipo, a pessoa vai querer forçar um pouco mais, sempre vai querer um resultado, e aí dificulta um pouquinho mais esse tratamento também, né? Exatamente. Então, é muito legal. A cabeça do atleta, ele é um pouco diferente da cabeça de uma pessoa normal, né? Assim, eu diria que bastante. Mas é um cara que ele faz uma negociação consigo mesmo constantemente durante o esforço ali, que, principalmente na competição, quando ele está competindo, quer levar o seu corpo a níveis extremos muito interessante. O exemplo que eu sempre dou você é um Fórmula 1 a partir de agora. Seu carro não pode estar desbalanceadinho. O pneu não pode, tá mais ou menos cheio. Tudo influencia. Tudo. Você tem que estar no sweet spot da perfeição ali, pelo menos do ponto de vista de saúde, que fique bem claro. Então, não dá para ficar brincando com a saúde para quem gosta de fazer esporte. Eu acho que são pessoas que têm que, por mais que seja o melhor fator de proteção de saúde, esporte de forma geral, a alta performance no esporte, aí exige que você tenha garantias de você mesmo, que tá tudo bem, tá tranquilo, que você tem saúde para poder fazer isso muito bem. A maioria tem, bem claro. Sim. Uma coisa que eu li uma vez, e eu acho que é bem verdade. O esporte de alto rendimento, ele não é tão saudável assim. O esporte que a gente pratica, seres humanos normais, ele é muito mais saudável. Eu acho que justamente por essa forçada que eles dão para pensar tudo no limite para conseguir 1 milésimo de segundo, 1 centésimo de segundo, né? E porque a negociação com o cara é diferente, né? Vamos pensar que se eu tivesse há um mês da Olimpíada e eu sou um atleta profissional que eu estou com a vaga para a Olimpíada, eu tenho chance de ser finalista e medalhista. E eu estou com uma lesão no ombro. E eu chego aqui e falo, eu estou com essa lesão no ombro. Eu vou nadar.
não vou nadar, cara. Assim, não tô nem aí. Não tem o que falar. Esse cara vai nadar. E tá certo, pô, Sim. pelo amor de Deus. Mas se for eu, que não sou atleta olímpico, que eu não vou parar, vive disso. Pô, eu vou parar, vou cuidar do meu ombro, depois eu volto. Então, vou ficar correndo, vou ficar pedalando, fazer outra coisa. Então, em alguns momentos, esse cara que ele tá abdicando um pouco da saúde dele para poder fazer essa performance mais alta também, aí tem que ter aquele ponto de, cara, até onde essa compra que você está fazendo não está te pondo a um risco, por exemplo, né? Deu o exemplo do ombro, mas se fosse, por exemplo, um cara que está com uma miocardite, uma inflamação do coração, nenhum médico em sã consciência ia falar, o meu miocardite hoje ia falar, compete semana que vem. Ia falar, não tem o que fazer, sinto muito, não tem. Então, esses são pontos que a gente fica olhando de fato. Então, e tem que lidar com essa cabeça do atleta também, né? Do esportista que ele quer fazer o que for possível para poder competir. O resultado, para conseguir competir. Uma coisa que você comentou de atletas também infartam, atletas também têm problemas cardíacos, alguns até morte súbita, que é algo que a gente vê, eu não sei se está acontecendo mais, parece que está acontecendo mais, mas talvez esteja também sendo mais noticiado. A primeira que eu lembro de moleque é daquele jogador de São Caetano, Serginho de São Caetano. Sim. E na época, eu era pequeno, não lembro muito eu lembro dele cair no campo e não levantar mais. Falei, pô, um cara morreu jogando bola. Um cara saudável. Um cara saudável, um atleta profissional, morreu jogando futebol. E hoje a gente vê isso acontecendo em alguns outros eventos. Por exemplo, eu estava uma vez em Ubatuba, numa prova, uma corrida de montanha. Meu pai também estava correndo nessa prova. Meu pai passou por um cara que teve uma parada e teve uma morte súbita numa prova de montanha. Uau. Isso foi em 2019, acho que foi 2019, foi antes da pandemia. Realmente está aumentando esse número de mortes súbitas no esporte? Você acredita que não? Não está aumentando? Não está. E tem algumas explicações para isso. Foi publicado esse ano, se não me engano, março ou abril, um estudo americano, que eles pegaram uma análise ali até o ano de 2009 da taxa de morte súbita no esporte, depois compararam nos últimos 10 anos. Para fazer 2 ranges de tempo. A taxa de morte súbita no esporte continua a mesma, então não mudou. Mas o que mudou nesse meio tempo? Eles analisaram principalmente meia maratona, maratona e ultramaratona. Muito mais gente fazendo. Tá bom. Então, vamos pensar que você tinha, eu não lembro o valor, 0,04 por 10 anos, alguma coisa assim, mas vamos pensar que tinha X a cada 100 mil participantes. Continua X a cada 100 mil participantes, só que você tem 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de participantes. Você tem muito mais gente participando, então o N de pessoas participando é maior, então relativamente você vai ter mais casos. Mas a proporção de eventos é parecidíssima. E tem um segundo dado, que é, hoje, se tiver uma morte súbita numa maratona aqui em São Paulo, em 2 minutos no grupo da assessoria já cai, e do grupo da assessoria já joga para os grupos da família, a informação ela gira muito rápido. Então, você consegue ficar sabendo muito fácil de qualquer evento que acontecer em qualquer parte do Brasil. De qualquer forma, isso é um ponto de atenção. Eu acho que nós, como sociedade médica, como profissionais de saúde, a gente tem que olhar para isso, porque a primeira preocupação disso, cara, é que sempre que acontece um evento de morte súbita no esporte, qual que é o primeiro? Aquele primo sedentário fala assim, aí ó, falei para não fazer exercício, se não tivesse, não tinha acontecido nada disso. Então, exatamente. Isso vira um momento para auto-enganação de pessoas que não querem fazer esporte. É a clássica desinformação que rola no grupo do WhatsApp da família. Exatamente. E aí o cara fala assim, não, vou fazer isso não, isso faz mal. E pelo contrário, quando a gente vai olhar estudos dessas pessoas que são ultra-atletas, os caras de endurance, esses caras vivem mais do que a média da população. Então, assim, o esporte é protetor para a saúde, a gente tem que deixar isso muito bem claro. A grande questão é que o esporte talvez ele seja uma forma da doença se manifestar. Então ele não causa a doença na maioria dos casos, mas é ele que vai fazer com que a doença se manifeste. Imagine que eu tenho um carro e esse carro está com a roda quebrada. E eu vou dirigir em Interlagos e acelerar esse carro. A roda quebrada não foi quebrada lá em Interlagos, foi já estava o acidente vai ser em Interlagos. Então a culpa vai ser da roda quebrada, não de Interlagos. O esporte seria Interlagos nessa analogia. Então o que a gente tem que fazer? Acho que são 3 coisas principais. Se você é atleta, ter certeza que você não tem uma doença de nascença no coração. Tem algumas doenças de característica genética, você nasce com elas. Sim. E assim,
não é infrequente eu dar diagnóstico disso de paciente aos 35, 40 anos, ou seja, ele ficou um bom tempo sem saber que tinha. E é um tipo de paciente que nunca investigou isso e vai passar a primeira vez? Ou já investigou e meio que passou batido por alguém e tudo. Às vezes fez um eletro, mas quem viu o eletro era um ginecologista que, pelo amor de Deus, ele não tem obrigação de saber a característica específica do eletrocardiograma, da cardiomiopatia arritmogênica, que é uma doença que existe. Não tem obrigação, pelo amor de Deus, assim, ele sabe muita coisa de outras áreas. Então, a dica que a gente dá é, pô, você é um atleta, você é um cara que gosta de treinar, treina endurance, faz um eletrocardiograma pelo menos, e esse eletrocardiograma tem que estar na mão de uma pessoa que sabe lê-lo. Então, seja um bom clínico, um bom cardiologista, um bom médico do esporte e tudo mais. O eletrocardiograma é um exame muito simples de ser feito. Em qualquer lugar você faz um eletrocardiograma. No sistema público de saúde, você chegar numa consulta no sistema de saúde, você consegue fazer um eletro. Então, isso não. A segunda questão, uma vez você conseguir excluir a maioria dessas cardiopatias de origem genética, eu vou olhar para sua família. Pô, na minha família tem morte súbita no meu tio aos 32 anos, no meu primo. Opa, tem coisa estranha na sua genética. Tem um sinal que chama investigar. Pô, vai atrás. Mas a principal causa de morte súbita no esporte, até os 35 anos, é uma doença chamada miocardiopatia hipertrófica. 1 a cada 500 pessoas tem. Então, com certeza eu conheço várias porque eu atendo várias, mas assim, se fosse na época do Orkut lá, que a gente tinha 1000 amigos, 2 ia ter miocardiopatia hipertrófica. Então, é um número muito prevalente. Muito então, prevalente. Assim, com certeza, você... Eu conheço alguém que... Pô, todo mês deve passar um na sua mão. Tá. Então, na clínica, com certeza, passa com certeza. Então, vai ter. Isso aí é prevalente. Mas depois dos 35 anos, é doença coronariana. É placa de colesterol obstruindo a coronária. E, em geral, é doença coronariana também. Mas em atleta? Por quê? Os fatores de risco para doença coronariana não necessariamente, aquilo que a gente estava falando, eles são completamente resolvíveis com a prática de exercício físico. E tem algumas questões que talvez o excesso de treino possa corroborar a presença da doença coronariana, mas isso são outros 500. Mas o que é a grande dica aqui? Viu um paciente, esse cara está treinando e tudo mais, analisa bem os fatores de risco desse cara, assim, você sendo um paciente que está ali, eu quero ver, eu gosto de correr, olha certinho, como é que tá seu colesterol, como é que estava a sua pressão esse ano, mede todo ano, vê como é que tá a glicemia, vê como é que tá a triglicérides, pare de fumar para ontem, veja se não tem uma história familiar para isso também, então componente genético, o pai infartou aos 50, muito cedo, infarto antes dos 55, 60 anos é muito cedo para acontecer, não era, tem um fator genético corroborando aí, então corre atrás disso, que esse é um dado importante também. E talvez um terceiro dado, eu sei que eu estou falando muito. Não, isso que a gente gosta. A resenha é justamente para isso. Mas eu acho que o terceiro dado é não treinar gripado. Até eu estava vendo um recovery resenha que você fez também, que estavam falando disso, mas por quê? Uma das causas de morte súbita no esporte é miocardite. Tem uma inflamação do coração que a principal causa é um vírus que vai lá, faz um quadro gripal mequetréfico, nariz escorrendo, dor de garganta, mas ele vai lá e toca seu coração, inflama seu coração inteiro, isso gera arritmia, faz morte súbita no esporte. E a gente acha que treinar aumenta esse risco, pelo menos em ratinhos aumenta, só que é antiético fazer um estudo desse em seres humanos, né? Deixa eu enfiar um vírus aqui, você para correr, ver se vai aparecer miocardite. Então é só observação. Então a gente tá gripado, suspende treinamento, fica mais levinho, vai fazer uma outra coisa, vai ver vídeo da prova, vai estudar outra coisa dessa prova, mas descansa, dá uma seguradinha. Hidrata, come bem, acho que vai ser muito mais importante. Você falou da parte familiar, pô, eu tenho um relato, né? Não sei, pouca gente sabe disso, talvez. Meu avô teve uma parada cardíaca na minha casa. Nossa senhora. Eu tava começando o estágio de cardio resp UTI na faculdade. Teve uma parada cardíaca na minha casa, meu pai me acordou de madrugada. A gente levantou ele, sem pulso, sem nada. Eu falei, liga pro 92. Comecei a fazer massagem, pum, voltou. Nossa, ainda bem. Voltou, viveu mais 3 anos, passou pandemia, passou tudo, depois faleceu. Mas assim, ele tinha um histórico cardíaco desde que eu me lembro por moleque de ver uma cicatriz dele aqui atravessando o peito. Tinha feito várias cirurgias. Isso é uma coisa que eu lembro desde moleque. Falei, pô, meu avô tem problema no coração e talvez minha família também tenha. Eu lembro na época da escola, falei, da gente estudar coração, tal, o sistema, o corpo humano. E falei, cara, preciso cuidar, preciso fazer atividade física. E acho que esse é um baita exemplo. Tipo, é chocante, foi muito chocante na época.
Deu tudo certo, graças a Deus o tenha, mas acho que foi uma virada de chave, falar, tá, acho que todo mundo precisa se cuidar, porque a gente viu o que aconteceu aqui. Cara, mas você traz até mais uma coisa mais legal, uma prova de conceito que você assistiu o paciente precocemente no momento da parada cardiorrespiratória é a conduta que mais se associa com redução de mortalidade. Até foi legal você ter falado isso, porque eu ia chegar nisso, mas eu acabei falando outras coisas, que bom. A gente está falando do fator de risco, da doença, patati patatá, mas e aí, aconteceu? Quanto mais cedo essa pessoa que teve a parada começar a ser assistida, menor a chance da complicação. Isso é uma escala que é quase logarítmica. Então, assim, 1 minuto o risco é tanto, 2 minutos é tanto, 3 minutos é tanto. Passou de 5 minutos sem ter assistência, a mortalidade é altíssima com isso. Então, assim, identificou, começar a ressuscitação cardiopulmonar. E até uma coisa que a gente deveria começar a pensar como política pública para isso ter no ensino médio. Sim. Por exemplo, você ser treinado para identificar, reconhecer, ligar para o SAMU e começar a ressuscitação. Que ela está dando massagem cardíaca. Que isso é uma coisa fantástica. E uma outra coisa importante é a gente cobrar ativamente que as provas tenham estrutura médica para assistir essas pessoas. Sim. Já teve prova que aconteceu evento e que na hora o desfibrilador não estava funcionando. Sem bateria. Isso não pode, pô. Não pode. Isso é inaceitável, né? Então, a gente, como pessoas que praticam e tudo, um dos critérios para a gente olhar a qualidade de uma prova é a nossa segurança. Sim. Também. E parte disso se aconteceu alguma coisa comigo, uma fatalidade aconteceu ali, ok, eu vou ser assistido prontamente, eu tenho uma equipe média para me assistir ali, se aconteceu, eu tenho um desfibrilador para sair, me tirar da arritmia ali que aconteceu. Então, isso é uma coisa importante da mesma forma. E a gente tem que conversar isso publicamente. Tem tido algumas medidas nos últimos anos que tem isso, mas a gente precisa ampliar esse awareness, eu acho. Eu lembro, na época da escola, eu não lembro de ter alguma palestra sobre isso. Eu lembro de ter palestra anti-droga e tudo mais, anti-uso de drogas, né? Sim. Mas sobre saúde, ressuscitação, BLS, né? O famoso BLS. Exatamente. Nada. Assim, eu conheci na época da faculdade. Sim. Porque eu fiz era da saúde. Exato. Tipo, um amigo meu que fez engenharia, não tem a menor ideia. Nada. Talvez ele não saiba nem que tem que ligar para o 192. E uma coisa legal, nos Estados Unidos, qualquer academiazinha, assim, a academia de hotel tem uma esteira dentro do desfibrilador. Regra ter. Hoje eu fui aqui no parque. O acesso, se acontecer alguma coisa ali, não sei cadê o desfibrilador ali não. Assim, uma vez teve uma intercorrência com uma pessoa que passou mal lá. Eu fui acudir e a gente demorou um tempo, não era nada de parada. Assim, até chegar uma ambulância, nossa, meu amigo, ficou 1 hora lá, assim, pra demorar. E aí, no caso disso, uma parada... E aí, você não tem o time, né? Então, essas questões são importantes. A gente começar, se alguém tá assistindo aqui, meu filho tá no ensino médio, cobrar pra escola, vamos fazer um BLS aqui? Um menino de 15, 16 anos. Que consegue fazer. Não é a coisa mais complexa do mundo, Sim. não. Eu acho que é uma coisa que a gente pode começar a treinar a população. Não consegue, trava ali na hora, não consegue fazer. Mas ele consegue identificar. Conseguiu ligar. E já conseguiu ligar, já é um passo muito grande. Ele identificou, ligou e começou a fazer, meu amigo, mágico já. Mágico. Foi o que você fez. Isso garantiu os 3 anos a mais do seu voo. Se você não tivesse feito isso, meu amigo, ele podia chegar no melhor hospital do mundo, que a maior não tinha resolvido. O que você fez foi o que deu essa permissividade desses 3 anos a mais para ele. E aí, uma curiosidade, foi uma sensação, acho que foi uma sensação mais extrema que eu já senti na minha vida. Eu já fiz algumas coisas, tipo, saltar de paraquedas não ficou nem perto disso. Eu lembro eu não enxergava nada. Hiperfoco, né? Hiperfoco absurdo. A única coisa que eu enxerguei foi eu olhar pro meu pai e falar, liga pro 92, voltei, eu só enxergava, tava tudo preto, eu só conseguia enxergar meu voo. Um negócio impressionante. A hora que ele voltou, uma descarga de adrenalina, que isso era de madrugada. Sim. Era 3 horas da manhã. Meu pai me acordou, ele tava caído no chão. Acho que foi questão de 1, 2 minutos que ele me acordou, a gente colocou ele no sofá e começou a fazer a massagem. E voltou e deu tudo certo. Mas, cara, acho que foi a sensação mais extrema que eu já senti. Pô, tá doido, imagina. Muito estresse que é isso, né? Porque uma coisa... Você não conseguia dormir depois? Uma coisa é você assistir um paciente que você tá vendo agora, que é esse paciente, né? Outra coisa é e isso é uma coisa que a gente faz profissionalmente. Então, você desliga o seu emocional e só põe a chavinha do profissional, medular e tudo e vai. E tem que ser assim. Porque
essa é uma coisa objetiva. Mas quando entra o emocional no meio, você conseguir falar nisso, pô, a pessoa que eu amo na minha frente, é difícil, cara, é complicado, isso eu nem lembro. E é isso, é totalmente diferente você ver acontecendo de verdade e o treinamento. Sim. Porque o treinamento a pessoa é um amigo seu, é um Bob lá, né? É o Bob, você vai fazendo no Bob e tal, é um amigo seu que finge que desmaiou e aí você vai e faz no Bob. É totalmente diferente. Sim. Mas o treinamento é muito... Eu só consegui por causa do treinamento. Sim. Só consegui por causa do treinamento. Isso. Teve um caso esse ano de um estudante de medicina que tinha acabado de ver o negócio na faculdade, assim, e que ele assistiu uma pessoa por causa disso e a pessoa sobreviveu, assim. Isso é legal demais. Então acontece, gente, acontece. Prestem atenção e aprendam isso também, que é muito importante. Você tá, às vezes, cobrar, tô na faculdade aqui, da faculdade, vai ter uma atividade extracurricular agora. BLS. Sim. Chama Basic Life Support, BLS. Coisa mais legal que tem e... se salvar uma vida, tá pago, né? Assim, não é? Você tem chance de ajudar alguém de uma forma absurda, com um bem maior que a vida, né? Então eu acho que essa é uma coisa legal, sem dúvida. Boa. Vamos virar a barriga pra baixo e a gente continua trocando ideia. Vira pra cá? Cabeça pra cá. Tá. Então, voltando aqui pra nossa resenha, a gente estava conversando muito sobre esses cuidados que a gente tem que ter com o corpo e entender e conhecer esses sinais que o corpo dá em algum caso mais extremo, né? E como esse é o primeiro episódio do ano, não tinha falado isso no começo, mas esse é o primeiro episódio do ano, muito importante, porque muita gente está começando a temporada de treinos agora, está voltando a treinar, passou festas de final de ano e tudo mais. E existe a avaliação pré-participação, que é essencial todo mundo fazer. O que é a avaliação pré-participação? É legal, um pouco legal que você perguntou isso, a gente não tinha combinado, mas a avaliação pré-participação é uma série de medidas médicas que a gente faz na avaliação de um atleta, buscando mitigar o risco do que a gente chama de morte súbita, de reduzir esse risco no esporte. A grande meta é essa. Isso envolve uma entrevista clínica e talvez esse seja o ponto mais importante, que a partir dessa entrevista clínica que a gente vai pedir ou deixar de pedir um exame. Tá. Então, não é protocolar, não é quais exames devo fazer para reduzir o meu risco. Não é isso, depende de cada pessoa. Sim. Se vier fulano com uma queixa X e o ciclano com uma queixa Y, vai ser diferente. A gente examina o paciente, vê a história familiar dele e a partir disso a gente vai pedir alguns exames de acordo com o que foi visto. Muitas vezes os protocolos, diretrizes sugerem para a gente ter no mínimo um eletro, um teste de esforço e alguns exames de sangue, mas alguns pacientes podem precisar de mais coisas. Eles podem precisar de um eco, de um Holter, de uma tomografia das coronárias, de uma ressonância de coração, e isso vai ser cada pessoa, de um teste genético, cada pessoa vai ser de um jeito. Tem um estudo interessante, ele foi um estudo italiano com pacientes jovens. E todos esses pacientes, eles recebiam um eletrocardiograma só, e um médico capacitado interpretava o eletro. Tá. E no acompanhamento de longo prazo desse estudo, a taxa de morte súbita no esporte no grupo rastreado reduziu 7 vezes. 7 vezes? 7 vezes, cara. Caramba, é muita coisa. Então, isso é interessante, porque é um exame simples, né, de ser feito. Um eletro, a gente pode deitar aqui e fazer um. Sim. Então, isso é uma coisa que é bacana fazer. Essa avaliação pré-participação, a sugestão é que todo mundo que faz qualquer tipo de esforço intenso ou que está se preparando para uma prova, alguma coisa nesse sentido, seja feita pelo menos uma vez por ano, ou se tiver alteração do sintoma. Então vamos pensar, eu fiz minha avaliação há 8 meses atrás, mas eu estou correndo e sentindo uma palpitação no pico do esforço. Opa, você volta, reavalia, conversa com seu médico e tudo mais. Mas é importante ser feito, a gente vê isso como algo interessante. Mas eu gosto dela particularmente porque muitas vezes a pessoa vem para isso no consultório, mas a gente identifica outra coisa. Exemplo, às vezes o paciente vem porque ele quer correr uma meia maratona ano que vem, tá. Ele tem 30 e poucos anos, ele tem um colesterol aumentado. Ele trata o colesterol aumentado e isso vai fazer com que ele, lá nos 50 e poucos anos dele, não tenha um evento coronariano, um infarto, alguma coisa assim, e ele continue correndo a meia maratona dele daqui a um tempo. E também o reconhecimento de outras entidades. Essa semana, eu atendi uma paciente que veio para a liberação esportiva, era a ideia dela, mas ela tinha um baita sintoma intestinal que incomodava ela, tirava a qualidade de vida dela,
a gente começou a manejar isso com a minha colega gastro, mas ela falou, nossa, eu não sabia que existia essa possibilidade de tratar essa coisa. Então, é uma janela de oportunidade para a entrada do paciente no sistema de saúde, para ele ser cuidado de todos os sentidos, não só do coração, mas de todas as questões que são importantes também. Então, eu dou muito valor para essa avaliação clinicamente, assim, é uma coisa que eu acho bem interessante de ser feita. Que muita gente fala, tem que fazer o check-up, né? Tem que fazer o check-up todo ano. Não é só o check-up, não é aquela bateria fechadinha ali de exame. Não, acho que não é pré-pronto, né? Não é pré-pronto, é muito de pessoa para pessoa. É como se fosse, tailor-made, assim, você vai igual você vai num alfaiate para medir a sua roupa. Para você. Você vai ter um negócio que é o SEAL. O SEAL envolve esse exame, o do seu amigo é um pouquinho diferente. Sim. Então isso é uma coisa legal, que a individualização que a gente consegue fazer para cada atleta de acordo com o que tem ou deixa de ter de sintoma, história e tudo mais. Exatamente. Fazendo um paralelo com a físio, é totalmente diferente. Pode chegar 2 pessoas com dor no joelho para correr, que eu vou tratar uma de um jeito e a outra do outro, porque cada um vai ter uma causa raiz diferente, daquela mesmo sendo a mesma queixa para a mesma prova no mesmo lado. Vai ser diferente, vai ser completamente diferente, porque cada pessoa vai ter um histórico, cada pessoa vai ter um controle motor diferente. E a gente tem que investigar isso, entender por quê. Diferente, né? Um dia diferente, tudo diferente. Às vezes o cara treina igual, mas o outro vai dali para tomar um café, o outro já sai correndo para trabalhar, um trabalha de pé, um trabalha sentado, outro trabalha deitado, né? Totalmente diferente. É outra realidade cada pessoa, né? Então essa individualidade é muito importante. E isso é uma coisa que na físio a gente vem mudando bastante, né? Antigamente a gente via muito aquela físio, tipo, um físio atendendo 10 pessoas ao mesmo tempo. Não tem nenhuma especificidade nisso, não tem nenhuma individualidade nisso. Hoje, cada vez mais a gente vê as pessoas procurando um tratamento, eu vou passar com um fisioterapeuta, ele vai me atender durante 1 hora. É totalmente diferente do que alguém que chegue ali e fala, faz o choquinho aqui, faz outro exercício ali, e sem essa especificidade, né? Então, esse cuidado é muito importante. E físio boa é uma coisa que é mágica, né? Não só... É impressionante, assim, é uma intervenção de saúde absurda, né? Eu acho que mais do que até esse tempo que vocês têm, é um tempo de aprendizado do paciente. Você tá ali 1 hora, cara, se você estiver disposto a aprender um pouquinho, você tá aprendendo com a pessoa que tá fazendo a físio em você, e ela vai te ensinando alguns truques, algumas coisas do dia a dia, até para prevenção da lesão novamente, né? Então, se você fez 10 sessões de físio, cara, você teve 10 horas do lado de um cara que entende muito sobre a sua lesão. E se você tem a oportunidade de ter essa 1 hora com ela, sua capacidade de absorver 10% do conhecimento dele sobre o assunto, nossa, virou uma enciclopédia do assunto, você vai te ajudar demais. Então, eu dou muito valor para isso. E dou até como médico também, porque... Se o meu paciente ele trata bem a lesão ortopédica dele com um bom fisioterapeuta, ele volta a correr, ele controla melhor a glicemia, o triglicéridos, a pressão e tudo quando ele está fazendo isso. Então, isso tem muito valor cardiológico, digamos assim. Exatamente. Também. Não é só melhorar o joelho, ele vai melhorar a saúde dele como um todo, né? Então, toda a qualidade de vida dele vai melhorar quando ele investe esse tempo na saúde, né? Então, é o que a gente estava falando, não é todo mundo que consegue fazer isso, mas quem consegue, só tem benefício. É uma coisa que tem muito mais valor do que custo, né? A relação valor-custo é alta, então isso é uma coisa boa. Exatamente. Antes da gente virar a barriga para baixo, a gente estava falando um pouquinho sobre não treinar gripado, não treinar resfriado em relação à miocardite, né? Isso foi uma das coisas que, pelo menos lá na clínica, apareceu muitos pacientes pós-Covid com miocardite. Sim. Como que você viu como que você viu chegando para você os pacientes pós-Covid? O que mais apareceu para você? Cara, a Covid foi uma coisa que ela bagunçou muita coisa, porque ela teve um efeito... biológico, obviamente, que a gente tem dessas questões, mas um efeito psicológico nas pessoas. Sim. E o efeito social da Covid também, mudou o trabalho das pessoas, mudou a realidade das pessoas. Cara, acho que mudou toda a realidade do mundo inteiro, né? Relacionamentos que acabaram na Covid, a pessoa descobriu que não tolerava o esposo, porque ficou junto com ele o dia inteiro. Brincadeira, isso aconteceu. Mas é verdade, aconteceu muito. Isso influencia tudo, Quem né? não separou, casou. Exato. Teve muito disso. Você teve certeza que era essa pessoa dessa vida ali mesmo, né? Mas brincadeiras à parte, assim, apesar de ser realidade, uma coisa que é muito interessante é que esses pacientes, quanto mais grave era a Covid desses pacientes, maior a probabilidade de acometimento cardiovascular. E
não só acometimento com miocardite, mas com evento trombótico, coágulo, obstruindo o vaso sanguíneo, aconteceu bastante. Desautonomia, a gente viu muito acontecer. Sobe a frequência cardíaca do nada, cai a frequência cardíaca do nada, a pressão desregula para cima e para baixo no mesmo dia. Isso aconteceu com uma certa prevalência também. E algumas evidências nos sugerem que no pós-Covid imediato, por causa do componente inflamatório exacerbado que essa doença tem, o risco de infarto se aumenta. Tem um estudo desse ano de uma análise japonesa e sul-coreana com vários pacientes, que eles analisavam pós-Covid. Esses pacientes no pós-Covid tinham mais evento coronariano, ou seja, eles infartavam mais. E agora, eu vou fazer uma coisa que entra em polêmica, porque a internet sempre tem essa polêmica, mas os vacinados tinham menos. Então, esse papo que vacina aumenta risco cardiovascular é mentira. Nas análises que a gente tem de vacina e risco cardiovascular, a vacina reduz o risco de evento cardiovascular. O que pode acontecer em homens de 16 a 28 anos? Há um aumento de risco de miocardite discreta nesses homens. Então, é o único grupo no qual a vacina aumenta um pouco o risco de miocardite comparado com o Covid. No restante da população, a miocardite acontece menos no grupo vacinado, porque você faz formas menos graves do que no outro grupo. E o benefício global, somando todas as entidades de saúde que podem acontecer, ela se torna favorável para a questão de vacina também. Então, principalmente a gente está falando principalmente com o atleta, das coisas que limitam o atleta de uma prova é um quadro respiratório. Então, a gente sempre fala, faz o workbook de vacina do ano que tem para você aí, é importante isso também, vacinar para o Covid, vacinar para a influenza. Esse ano eu tive no consultório 3 casos de miocardite por influenza. Também. 3 casos? 3 casos de consultório. Não a gente acabou vendo bastante. Eu vi muito mais, mas muito mais miocardite por Covid do que miocardite por vacina. Eu não vi muito miocardite por vacina. Se eu falar que vi 3, 4, foi muito, assim, no total. Mas miocardite por Covid foi muito frequente. Na UTI, um monte de paciente tinha, quando você pegava ali numa UTI por Covid e tudo. Então, um cuidado pra gente ter, que eu sou meio Zé Vacina nesses casos, assim, independente do jeito que a pessoa pensa politicamente, eu deixo de pensar, tem todo o direito de pensar, mas a literatura a favor de vacina é muito favorável. E assim, pensando em saúde, acho que é quem mais a gente tem que ouvir, né? Independente de, eu não acredito, não sei o quê. Cara, se a saúde tá falando, se o médico tá falando, toma vacina, cara. Não tem por que você ficar discutindo mas o meu lado político não faz eu tomar isso. A gente teve um caso que a gente não vamos entrar nessa polêmica, mas já entrando. Senão a gente vai ser cancelado aqui. Exato. Eu acho que isso é independente mesmo, cara. Você vota no X, no Y, no Z, vota suas convicções, você tem toda a razão de fazê-la assim. Mas na hora de cuidar da sua saúde, senta com seu médico e define quais são as coisas mais pertinentes que vocês acreditam e tudo que pode ser pertinente para isso. Mas esse ano a gente teve um caso, a gente até mandou para congresso e tudo, um relato de caso interessante. Era um paciente que ele tinha uma placa de 30% numa coronária. Ele teve Covid, 2 semanas depois, ele voltou com dor no peito no pronto-socorro. Mas que estranho, você tem uma análise da sua coronária de 2 semanas antes que estava tudo jóia. 30% é uma placa, tem que tratar clinicamente, tem que tratar remédio, mas não precisa pôr stent, nem nada assim. A placa subiu para 70%. Louco. Durante a Covid. E ele falou, cara, eu continuei tomando meus remédios, tudo bonitinho. Então foi o componente inflamatório da doença que fez essa placa aparecer ali nele. Então, existe esses relatos, tem o nosso que foi publicado, mas tem alguns outros ali que a gente acabou vendo também. Tem essas análises que chamam observacionais sobre isso também da mesma forma. Então, legal. Cuidado para não ter. Exato. E aí voltando, acho que no primeiro assunto que a gente teve, que foi capacidade física, a gente está falando muito sobre a importância da prática de esporte, do quanto que isso é protetor, né, em relação à saúde e tudo mais. E aí você falou também sobre tem o modo correto e o modo, vamos dizer assim, incorreto. O modo corajoso. O modo corajoso de você ganhar capacidade física. Hoje em dia a gente vê, até na entrevista que a gente fez com a Thaline, um dos episódios mais do começo do meio do ano, a gente falou muito sobre o uso de esteroides anabolizantes. Como que hoje em dia a gente vê que está muito mais popularizado o uso, né? A gente vê em pessoas, no nosso dia a dia a gente vê pessoas usando.
quais que são os principais riscos, pensando cardiologicamente falando? Cara, a gente tem até, nos homens, até 10% dos homens jovens estão usando hoje. Homens jovens seriam que faixa de idade? Entre 20 e 40 anos. Tá. Ali. E a gente está vendo também mulheres 3 a 6%. É muita gente usando. Sim. E tem um problema muito grande nisso, que existe hoje, infelizmente, um mercado dentro da medicina de prescritores para isso. E é um mercado um pouco cruel, porque dá muita grana, mas às custas de você comprometer a saúde do paciente, o que é uma coisa que é controversa, né? É uma coisa que não dá para ser feita. Esteroide anabolizante, ele veio para tratar alguma coisa. Então, existe o remédio ali na farmácia, a testosterona que vende na farmácia, ela tem uma indicação terapêutica. Então, existem pacientes que têm o benefício da sua utilização. Então, não é uma coisa criada simplesmente para as pessoas ficarem fortes, bonitas e tudo mais. O que tem acontecido muito é pacientes usando doses muito mais altas do que as doses fisiológicas e utilizando em momentos que não deveriam utilizar. Quando você dá a reposição hormonal para um paciente que precisa da reposição, é uma coisa. A mesma coisa que eu tô com um copo vazio, eu preencho esse copo. Tá tudo bem. Quando eu dou hormônio que não tinha indicação ou em dose muito mais alta do que deveria ser dada, aí eu começo a correr alguns riscos metabólicos que, ao meu ver, são inaceitáveis. A gente tem algumas análises nos últimos anos publicadas mostrando 3 vezes maior risco de infarto, 9 vezes maior risco de miocardipatia, de doença do coração. É muita coisa. Aumenta o risco de morte súbita no esporte, inclusive, que isso a gente acaba vendo, a gente tem visto muita notícia disso nos últimos anos, né? E existe não só essa demonstração em literatura, como um racional fisiopatológico muito claro, ou seja, as coisas que acontecem com esses pacientes que utilizam são fatores de risco para doença cardiovascular. Sobe pressão arterial, piora muito o perfil de colesterol, sobe o colesterol ruim, que é o LDL, cai o colesterol bom, que é o HDL, aumenta muito o hematócrito, ou seja, a concentração do sangue, o sangue fica mais grosso, isso aumenta o risco de fazer um coágulo lá dentro do sangue. A gente acaba muitas vezes vendo também hepatotoxicidade, lesão de fígado para esses pacientes, alterações do perfil metabólico. Então, assim, tem um risco que eu brinco com todo mundo. Falo assim, cara, olha, do coração eu sei tratar e careca eu já fiquei. Se fosse bom, eu tomava. Porque não tem como fugir disso aqui, sabe? Eu tô com você. Na parte da careca eu tô com você. Então, eu falei, pô, por que eu não tomo? Porque eu não consigo ver isso. Mas uma das preocupações maiores que a gente tem com insuficiência cardíaca o coração desses pacientes fica mais fraco muitas vezes. Tem estudo mostrando até 50% de aumento do risco de insuficiência cardíaca. É muita coisa. 50%? É aquilo. Você quer morrer sim ou não? Isso. Basicamente é isso. Insuficiência cardíaca é uma doença cruel, cara. É uma doença que quer ficar dependente, muito mais malefício do que qualquer benefício. E o que a gente tem visto hoje é que existe a farsa do acompanhamento médico. Ah, não, mas eu tomo com o médico. Aí na hora que você foi no médico lá, ele mediu sua pressão? Não, mas como se um efeito colateral do negócio sobre pressão e você está acompanhando com o médico? Estranho. Já fez alguma vez alguma análise cardiovascular para ver se o coração estava batendo tudo bem? Não, nunca fiz. Então, existe um mito do acompanhamento médico nesse caso, que eu sinceramente eu não consigo entender como ele existe. Porque a gente, obviamente, é uma questão populacional, tem 10% da população jovem usando, é muita gente. A gente tem que tomar cuidado, hoje tem que acolher esse paciente, olha, você está sob uso disso, isso te aumenta o risco disso, daquilo. Eu tenho que rastrear essas condições para os pacientes, eu tenho que tratar se essas condições estiverem presentes, eu tenho que fazer de tudo possível para tentar fazer com que esse paciente diminua a dose, reduza a utilização e tudo. Mas é um baita desafio também, por quê? É um hormônio que você produz no corpo. Se você entrega esse hormônio de forma exógena, ele vem de fora de você, seu corpo fala, cara, para que eu vou produzir
alguma coisa que tem. Pô, se eu peço iFood no café da manhã, no almoço, no jantar, eu não faço comida lá em casa. É a mesma coisa, se você tá tomando hormônio de fora, seu hormônio vai fazer. Se você tira de uma vez, o cara faz um crash hormonal. Ele se sente mal, ele faz um quadro depressivo agudo e tudo, que é um desafio também. Então, esse paciente é um paciente de muito complexo manejo. Porque ele, às vezes, tem que ser gradual essa retirada. É difícil, porque às vezes já tem uma doença cardiovascular estabelecida por causa desse hormônio em excesso. Só que você tem que tomar cuidado para tirar esse hormônio que está causando a doença nele, porque senão você causa outra doença, que é a falta do hormônio. Então você tem um jeitinho bonitinho de fazer, que muitas vezes é um acompanhamento muito profissional. Você tem que ter um cardiologista para tocar a parte cardiológica, um bom endocrinologista para ajustar o hormônio desse paciente. Você vai ter que pôr o nutricionista para entrar na jogada desse cara, porque esse cara tem uma preocupação estética, ele pode, às vezes, ele quer sustentar a massa muscular dele, vai ter que fazer isso. O treinamento dele tem que ser muito bem estabelecido, por isso vai ter um psicólogo para entrar. Então é um manejo muito difícil. Se eu tiver que dar uma dica, não comece a usar, porque assim, você vai se sentir bem utilizando, só que isso vai estar te lesionando. E nem tudo que faz se sentir bem faz bem, né? Exatamente. Quem fuma acha bom fumar. Não quer dizer que cigarro faça bem. Então se sentir bem não é uma desculpa para a utilização. E tomar muito cuidado com o discurso de não, que o acompanhamento médico é seguro. Eu tenho muitas ressalvas quanto a isso e eu tenho muita preocupação e que como isso vai ser. Porque a gente começou a ver a complicação, mas esses fatores de risco que são piorados nesses pacientes, eles lesionam o sistema cardiovascular gradativamente a longo prazo. Então, se eu subir meu colesterol hoje, dobrar ele, amanhã eu sou a mesma pessoa. Daqui a um mês eu sou a mesma pessoa. Daqui a 3 anos eu sou a mesma pessoa. Mas daqui a 10, 15, 20, isso vai ser um problemaço para mim. Sim. A mesma coisa quando eu estiver falando sobre o efeito do hormônio no corpo. Se o cara ficar utilizando por muito tempo, o quanto isso não pode ser deletério a médio e longo prazo. Então, como é que vai estar, talvez, a saúde dessas pessoas daqui a médio e longo? Talvez a gente só está vendo as complicações naqueles azarados que tinham uma hiperresposta desfavorável. Daqui a pouco a gente vai ver os mais ou menos azarados, depois a gente vai ver outros pacientes. Os sortudos. Exatamente. Então, é uma das preocupações que a gente tem tido e visto cada vez mais. A gente vê isso com uma certa prevalência que incomoda, para ser sincero. Que preocupa muito. Então, não usem. Acho que esse é o principal recado que a gente tem para dar em relação a esse assunto. Suco só de laranja. Só de laranja, exatamente. Vamos virar a barriga para cima e continuar trocando ideia, fechou? Boa. Voltando aqui, agora já estamos fazendo a botinha. O Silvio falou que nunca tinha feito a botinha, a gente já trabalhou junto e você nunca tinha feito a botinha. Cara, eu tô muito bem tratado. Muito. Aqui. Nossa, já fez alguma entrevista assim? Nunca. Eu tô bem tratado demais, cara. Isso aqui é uma delícia. Acho que o plano de 2026 é ser entrevistado umas 10 vezes por isso, você. Vamos assim. Fazer, vamos renovando essa entrevista a cada 6 meses. Bom demais. Então, te explicando como é que ela funciona, ela está enchendo do seu pé até sua coxa, ela ajuda a drenar esses metabólitos que o músculo solta depois da atividade física e a pressão também ajuda a relaxar sua musculatura, então você vai sentir que a perna vai ficar mais leve. Depois dessa soltura, então, ajuda bastante. Pô, você é uma máquina para treinar amanhã. Não, mas vai sair voando, vai correr, nadar, vai fazer tudo levinho. Fechou? Pô, delícia. Vou pegar um cafezinho pra gente e a gente continua trocando ideia. Vai sim. Fechou? Vai sim. Já volto. Coisa boa. Saúde. Cafezinho Saúde. Necessário. Via oral. Sempre via oral, tá? É a única forma de tomar café. Lembrem disso. A gente tava falando sobre o uso de esteroides e tudo mais. E ano que vem, quer dizer, ano que vem não, esse ano, vai ter o Enhanced Games em Las Vegas. Que são os jogos que o suco é permitido. Já começou a tiveram alguns eventos teste, algumas provas que a galera nadou. Inclusive nadou, a gente vai falar da natação agora. E a gente viu os benefícios e os malefícios do uso no esporte de alto rendimento, né? A gente viu que teve um recorde que foi batido, e teve outro que não foi. E um cara longe, que ficou muito longe, na verdade, e um cara que você olha completamente deformado, pensando em um corpo de um nadador. Sim. Você chegou a ver alguma coisa mais sobre isso? Vi. Eu achei interessante, assim, do ponto de vista de curiosidade, eu achei interessante. A minha maior preocupação, e talvez um disclaimer que eu gostaria de fazer sobre isso, é que eu não gostaria que o Enhanced Games, sendo bem sincero, fosse algo que ficasse muito grande. Sim. Qual que é a minha preocupação? Imagina você é um menino de 15 anos, você tá ali nadando, e você começa a descobrir que a única forma
de você tornar campeão do negócio é comprometendo a sua saúde. Como é que seu pai ia ficar contra isso, sua mãe ia ficar contra isso, e como que ia ficar a imagem do fator esporte do ponto de vista social? Eu tenho essa preocupação muito grande. A gente falou mais cedo que esporte é a melhor coisa que existe para a saúde. Será que a gente precisa fazer uma troca muito grande para falar que o cara necessariamente precisa abdicar da própria saúde de forma muito importante para poder ser campeão olímpico? Campeão olímpico, né? Campeão desses jogos, né? E o que é a questão aqui? Eles são comerciais, eles batem muito forte, né? A divulgação é muito grande, né? Muito grande. Mas se a gente for ver, primeiro, o australiano, que é o Magnussen, esse cara nadava muito, ele era para ter sido campeão olímpico em 2012, foi uma fatalidade ele ter perdido ali o 100 livre pro Nathan Lidler. Se tivesse nadado 100 vezes aquela prova, ele tinha ganhado. Só que imagina um cara desse e recebeu uma proposta de $1 milhão se ele batesse o recorde mundial de 50 livre. Ele não era muito bom de 50 livres, cara. Não nadava 50 livres muito bem. Ele nadou bem mais alto do que ele conseguiria fazer. E aí, talvez, uma primeira prova de conceito, talvez você vai saber mais do que eu quanto a isso, cara. Mas na natação, a hidrodinâmica importa muito. E o cara que é muito respondedor do ponto de vista de ganho de massa muscular, talvez não seja tão interessante ele usar muito esteroide. Porque ele vai ganhar mais força, mas ele tem que carregar mais esse músculo que ele teve. A tendência de você afundar um pouco mais. Maior. Tanto que colocaram 2 trajes no cara. 2, não foi um. Colocaram 2 trajes e além do uso do esteroide, tem o traje. Que o traje não pode desde 2008. Depois de 2009 que tirou. 2009, depois do Mundial de Roma, que todas as provas praticamente bateram o recorde mundial. Que foi o do Cielo. Sim. E aí depois não pode mais. E agora pode o esteroide e o traje. Exato. Então já são 2 fatores a mais. E você podia usar um traje só, né? Exato. Usaram 2. Então essa é uma questão. Tanto que o Golomev, que nadou abaixo do recorde mundial, ele é um cara mais magrinho, ele é mais slim, você olha o perfil dele, ele é mais slim. Então talvez esse cara vá responder mais do que aquele cara que pega mais massa muscular. O corpo responde mais ao ganho de massa do que ao ganho da capacidade física, né? Capacidade física. E que são 2 variáveis, uma coisa é você ganha músculo, outra coisa é você ganha capacidade física, que são, não necessariamente, no começo as duas correm juntas, né? Uma hora elas podem se separar. Ou não, depender do seu perfil genético. Então, essa é uma das questões. Essa história de estamos com acompanhamento médico ok, tá. Tem que falar, né? Claro. Mas pensando aquilo lá que a gente tinha conversado até mais cedo, o fator de risco cardiovascular demora anos para apresentar. Às vezes fica hipertenso agora, a consequência da hipertensão é daqui a 20 a 25 anos. Então, agora esse cara não vai ter nada, ele vai ganhar o Enhanced Games, vai ganhar $1 milhão. E daqui a 20, 25 anos ele vai ter a complicação. Será que a gente vai ficar aceitando complicar 6, 7 gerações de atletas para isso? Mas eu acho que o Enhanced Games, cara, ele trouxe uma coisa muito interessante. É um debate muito interessante. Por que ele trouxe? Possibilidade de atleta ganhar dinheiro. Sim. E isso, não, tem que ter amor pelo esporte. O Golomev, ele teve uma coisa que ele falou que o Golomev ele era 4º do mundo, se eu não me engano, que o cara que nadou para 20,89. Ele falou assim, eu nunca pensei que eu poderia ganhar isso de dinheiro, que ele ganhava algo proporcional a 4, 5 mil reais por mês. O cara era o 4º melhor do mundo no que ele fazia. Ele ganhava proporcional a 4 a 5 mil reais por mês. Se você for 4º melhor do mundo de qualquer coisa, é muito possível que você ganhe mais dinheiro do que isso, né? E atletas são não só no Brasil, como no mundo de forma geral. Se você tirar o fenômeno futebol americano, basquete, e alguns pontos em alguns países. Beisebol, hoje em dia nos Estados Unidos. Os caras não ganham bem. Não. E assim, o Comitê Olímpico vai ter que começar a debater, as sociedades esportivas vão ter que começar a debater, os times vão ter que começar a debater e as empresas vão ter que começar a debater para esses caras ganharem bem, para o esporte continuar sendo um atrativo financeiro. Nos Estados Unidos tem um fenômeno muito grande do atleta, ele é atleta universitário, aí ele não pode ganhar nada enquanto ele é atleta universitário. Ele vai para uma Olimpíada e depois ele vai trabalhar, porque ele
não consegue se sustentar depois sendo atleta. Nos Estados Unidos, que é uma potência olímpica, imagina no resto do mundo. Então acho que o Enhanced Games vai começar a dar essa cutucada. E ele tá dando essa cutucada, olha, aqui o atleta vai ganhar. E vai ganhar bem. E vai ganhar bem. Pô, Muito, $1 milhão de dólares? $1 milhão de dólares? O cara garantir a vida dele, né? Exato. Se ele bater 2 vezes, imagina. Pô, então, Exato. eu acho que essa é uma coisa. Agora teve um atleta, um britânico, que ele nadava top 3 do mundo no 50 livre, que ele vai competir o Enhanced Games também. Então, é legal de ver. Aí falar, não gosto de ver? Não, cara, eu acho interessante. Eu vi o documentário, eu assisto e tudo, eu vejo. Mas me preocupa, assim, me preocupa muito. A proporção que pode tomar é mais preocupante do que o prazer de assistir, né? Sim. Como a gente Sim. gosta de esporte. Talvez como profissionais de saúde a gente fica preocupado com Exato. isso. Mas eu acho que essas cutucadas que o Enhanced Games está dando, elas são interessantes. Eu acho que se não tivesse isso, a gente nunca teria dado essa cutucada nesses comitês internacionais quanto a... Não que não necessariamente o Comitê Olímpico Internacional tenha a capacidade de pagar uma pessoa, ele não tem. Mas se começar a atrair um patrocinador para ele pagar uma equipe e tudo, às vezes o patrocinador tem esse dinheiro, começar a fazer essa estrutura para gerar para o atleta começar a receber bem. Porque assim, atleta profissional, meu amigo, os caras são impressionantes. A gente acha que a gente sabe o que é um atleta profissional treinando, né? Não sabe. A gente não tem a menor ideia, eu acho. Para ter uma ideia de proporção, assim, uma pessoa entre 30 e 40 anos, se ela tiver um VO2 máximo acima de 49, é uma pessoa que ela está no grupo superior da população. Então tem o muito ruim, o regular, o bom, muito bom, o excelente e o superior. Ela está no superior se estiver acima de 49. Só pra galera entender, o que é o VO2 máximo? O VO2 máximo é uma forma de a gente medir capacidade física. Tá. De forma assim, eu meço altura em centímetros, massa em quilos. Capacidade VO2 física. máximo é uma forma de eu medir em ml por quilo por minuto, é a forma que eu meço o quanto de oxigênio seu corpo consegue consumir. Se proporcional ao quanto você consegue captar pelo pulmão, o quanto seu sistema cardiovascular consegue bombear para o seu músculo e o quanto o seu músculo consegue utilizar. Tá. Às vezes você tem o pulmão muito bom e o coração muito bom, só que o seu músculo não utiliza, porque não tem um aparato enzimático que não foi treinado para isso, Sim. então ele não tem capacidade de utilizar. Então, esse valor fixo, 49 de VO2 máximo. Um paciente com transplante cardíaco, ele tem que ter um VO2 máximo menor do que 12. Tá. Pra ele ser... Eletivo para o transplante cardíaco. Então, 12 é o transplante cardíaco, um paciente com insuficiência cardíaca importante, grave, e um superior de população 49. O Blumenfeld, que é o campeão olímpico do triatlon, que é aquele cara que já ganhou o Mundial de Um dos Ironman. melhores triatletas do mundo hoje em dia. A bizarro. Chuta o VO2 máximo dele. É acima de 90. 103, cara. 103. Isso quer dizer que um cara no grupo superior da população, do ponto de vista de capacidade física, ele está mais próximo do paciente com transplante, do que está indo para o transplante, do que do Blumenfeld. Bem mais próximo, né? Muito mais próximo. Então, assim, a gente não está próximo do atleta profissional. Esse cara é um absurdo de capacidade física. É um absurdo. Só que a gente pensa que a gente está próximo, porque a gente treina e tudo, mas esse cara é um absurdo. Então esse cara tem que ser valorizado. Sim. Esse cara vale muito. Esse cara, ele vale muito para exemplo para crianças. Eu acho que tem uma coisa no Brasil muito legal, o fenômeno Guga na década de 90, começo dos anos 2000. Tanta gente começou a jogar tênis por causa desse cara. Então, o atleta tem muito valor para a população, então a gente tem que dar valor para isso. Entender que um atleta é um cara que não vai trabalhar para sempre como atleta. Não, é um período curto de vida. Esse cara precisa... Do alto rendimento, né? É muito difícil. Depois dos 35 anos, é muito difícil você sustentar um cara. Por exemplo, a gente começa a trabalhar, a gente começou a trabalhar ali com o comecinho dos 20 anos. Sim. A gente pretende trabalhar até os 60 e tal, ali, e, mantendo o nosso auge, vamos dizer assim. O atleta não, o atleta no 35, acabou. Sim. Alguns vão um pouquinho mais, alguns vão menos por lesão, por outros motivos. Então, esse cara tem que ser muito valorizado. Tem. E, por exemplo, você estava falando sobre o Blumenfeld, eu vou falar sobre o triatlo mesmo. Tem muito triatleta pró no Brasil que saiu do pró porque ia ganhar mais dinheiro com patrocinador, com marca, com outras coisas, sem ser o esporte, voltando para o amador. Sim. Porque o amador hoje, da forma que está sendo valorizado o esporte, influenciador e tudo mais, Vende mais. Vende muito mais. E não faz muito sentido. Quer dizer, pensando no esporte profissional, pensando no esporte em si, não faz muito sentido. Sim. É uma coisa que e aí desvaloriza, né? Total. Então você tá... não, uma coisa que eu tava vendo um dia, não
é muito estranho eu conseguir influenciar mais natação, sendo que eu nado muito pior do que um cara que é um nadador profissional, que é muito bom para isso por causa de rede social, por exemplo. Esse cara tem que ir para isso, né? As empresas têm que começar a olhar para eles e tudo, para esses caras ganharem com isso, né? Sim. A universidade trazer atleta para dentro do sistema universitário também, né? Para esse cara, olha, ok, eu terminei minha carreira aqui, mas eu tenho uma formação em X, Y, Z, eu vou conseguir fazer alguma coisa depois disso. Então, você tem um estímulo para continuar treinando. Não tem aquela coisa do cara de 16, 17 anos no Brasil, ou ele vai estudar e vai virar atleta profissional. É muito raro ele fazer as duas coisas. Tem um ou outro que consegue. Teve o exemplo do Marcos Macedo, que fazia medicina e foi para a Olimpíada. Mas é raro, a gente não tem como exigir isso de uma pessoa. Então, o sistema, a gente está falando sobre educação, a gente está falando sobre saúde, então o sistema tem que valorizar isso. Eu acho que esse tchum do... Cara, eu tenho uma coisa que eu acho boa do Enhanced Games, eu acho que é essa. Eu acho que é aquele coisa, não, eu vou entender cientificamente isso. Eu tenho ressalvas. Tanto que o cara faça uma publicação bem feitinha, em revista científica e tudo, eu acredito só desse jeito. Se o cara, não, eu fiz o eco aqui, tava tudo jóia, viu? Tava. Eu também, minha franja é loira também, eu vou falar essa mesma coisa. Sensacional. E aí, falando da natação, que é o seu esporte, é o meu esporte de base também. Eu não sabia disso. É o meu esporte de base. Que legal. Comecei a nadar eu nadei em Guarulhos. Nadei em Guarulhos. E, nadei até meus 16. E aí que falei, legal. Cara, falei, não vai pra frente, vou continuar aqui. Fui pra faculdade, nadei na faculdade também e tal. E voltei a nadar faz pouquíssimo tempo, faz 3 semanas. Pouquíssimo mesmo, 3 semanas. Então, tô gostando de novo de nadar e eu sinto muito esse prazer que a natação me dava lá quando criança e voltando a praticar hoje em dia e como profissional de saúde, né? Então, hoje a minha abordagem com a natação, com o treino, tá muito diferente do que lá na época lá atrás. Hoje eu entendo muito mais como o corpo tá respondendo, já sei como ajustar o movimento e tudo mais. E a sua prática de natação também vem desde moleque, você competiu e tudo mais. Foi. E como que foi essa experiência para você e você falou que é um atleta frustrado. Sim. Você tentou o profissional? Não, eu fui até os 15. Aí eu tive o insight disso. Eu comecei a nadar aos 5 anos. Eu era o menino mais gordinho da minha sala. Minha mãe me pôs na natação porque eu precisava fazer algum esporte e tudo mais. Gostava mais do futebol no primeiro momento, como toda criança do sexo masculino no Brasil. No Brasil. Né? Mas aí a natação começou a andar. Aí eu comecei a ganhar as medalhinhas nos regionais lá de Minas. Fui pro meu primeiro campeonato mineiro ali, devia ter 10, 11 anos. Ganhei uma prova no mineiro, falei, opa, esse aqui anda. Pra mim, esse negócio aqui foi legal. Aí eu fui medalhista de campeonato brasileiro, fui campeão do Mercosul e tudo, tive recorde estadual, era da seleção estadual de Minas e tudo. Mas aí, até teve um cara que eu tenho uma foto no pódio com ele, eu o primeiro e ele o segundo, ele foi olímpico depois, assim. Eu conto pra todo mundo essa história. Você. Mas ele foi pra Olimpíada ou não, ele ganhou, né, no final das contas, eu ganhei só essa prova. Mas enfim, aí chegou nos 15 anos, eu vi que não era isso, cara. Eu falei assim, do jeito que eu tô nadando, não tô fazendo tempo de um cara que vai virar olímpico. Poderia continuar nadando e tudo. Aí eu tive esse insight, isso me frustrou muito na época, foi uma coisa que eu fiquei, talvez a maior época de tristeza da minha vida olhando pra trás foi essa, assim, porque eu direcionava a minha vida pra isso, eu passava 6 a 7 horas do dia fazendo isso. Ele me deixou tristaço, aí eu falei, vou estudar, aí eu vou conseguir uma vida normal agora, foi muito interessante, assim, eu comecei a ver, nossa, eu posso sair sexta à noite porque eu não tenho treino sábado de manhã, sabe? Eu falei, que vida doida é isso, cara. Eu não sabia o que era. Que liberdade é essa? Todo meu sábado de manhã era ocupado. E aí eu comecei a fazer isso, aí deu no terceiro colegial, eu falei, vou fazer medicina. Meti esse louco, nunca tinha entrado no hospital na vida. Não sabia o que era medicina, não tinha a mínima ideia. Tinha entrado uma vez, eu acho, pra nascer, e outra vez com pedra no rim. Você saiu só. Exatamente. Entrei na barriga da minha mãe e saí fora. Isso, assim, não sabia o que era medicina, não sabia mesmo. Aí, olhando pra trás, eu acho que eu quis entrar em medicina pra competir. Acho que tinha alguma coisa em mim que queria continuar competindo. A cabeça de atleta. Hoje, olhando pra trás, porque, cara, eu era apaixonado por cardiologia, cara. Não sabia o que era cardiologia, não sabia o que era clínica médica. E aí eu entrei na faculdade, na hora que eu entrei, na hora do trote lá, que acontecia na época, um cara pegou um ovo, colocou na minha calça, deu um tapinha na calça, o ovo estourou dentro da minha calça e falou assim, você tem treino amanhã. Eu falei, treino de quê? A gente sabe que você nadou a vida inteira, tem competição de intermédio pra fazer.
Falei assim, nossa, então tem esse trem. Virei um viciado no negócio, cara. Adorei, competi os negócios, ia pras intermédias, Olimpíada Universitária, JUPS, participava de tudo. Virei presidente da Atlético, era o cara mais viciado nisso. Viveu a faculdade e viveu o esporte. Total. E assim, foi muito bom pra mim. Óbvio, eu tô com a medalhinha lá no Coisas Intermédio, pô, foi mó legal, a gente ganhou a Intermédio vários anos, a natação geral, fazia um monte. Historicamente, a UFO, que é a minha faculdade, tinha ganhado uma vez só, a primeira edição, e depois a UFMG, que era que ganhava tudo, tinha ganhado todas. Aí no primeiro ano a gente perdeu da UFMG, os outros 5 anos a gente ganhou, o geral. Aí era mó legal, a natação da nossa faculdade ficou famosa como o esporte da faculdade, então era massa, eu era muito feliz com isso. Aí eu saí da faculdade e falei, cara, agora eu não vou nadar mais, né? Agora eu vou fazer residência e tudo. Do lado do lugar onde fazia residência tinha uma piscina. Eu achei, falei, vou continuar nadando. Na pandemia parei um pouquinho. Mas hoje é legal, hoje eu nado sem nenhuma perspectiva competitiva e é um jeito para eu manter minha saúde da cabecinha. Você pula na piscina, meu amigo, não tem WhatsApp, cara, não tem Instagram. Isso. É você e você mesmo sentindo as suas dores e não sei se você nada cantando, eu nado pensando em música o tempo todo, né? O tempo inteiro. Variadas, eu não sei porquê, vem uma batidinha da água ali, me lembra de alguma música e fica músicas aleatórias. Do Giripoca vai piar, Taylor Swift passa na minha mente assim durante a coisa. Então, hoje é uma coisa que me faz sentir bem. Eu ainda tenho aquela competição com amigo, mas assim, compito raras vezes, um masterzinho ali e tudo, mas me faz bem demais. Eu acho que é um esporte muito saudável de todos os sentidos, então gosto de fazer. É muito gostoso e acho que ter voltado a praticar, e voltado recentemente, né, como eu comentei, além desse gostinho lá de infância e tudo mais, de você fazer alguma coisa que já foi bom pra você, Sim. já foi saudável pra você, e ver hoje em dia e poder mostrar pras pessoas o quão é importante, o quão gostoso pode ser voltar a praticar um esporte que você praticava quando era mais novo. Que é isso, muita gente deixa de praticar esporte quando entra na faculdade, quando entra no mercado de trabalho, deixa de fazer tudo, trabalho, estudo, e a saúde deixa de lado, o esporte fica de lado. Então, acho que voltar a praticar, não só algo que você já praticou, mas começar a praticar alguma coisa nova que também é um caminho, acho que é isso que a gente quer trazer para todo mundo, né? Pois, você tá falando é brilhante, cara, e bate muito com uma coisa que eu sempre penso. O que a gente vê muito com as pessoas é que até a faculdade elas fazem um pouco de esporte, aí depois ele mantém aquele racho, aquele futebol que ele fazia, aí começa a crescer na carreira, começa a ter filho e tudo, e para de fazer. Sim. Aí fica ali dos 30 aos 45 sem fazer esporte, e eu acho isso meio que um erro, porque é muito mais fácil ganhar capacidade física ou manter capacidade física dos 30 aos 45 do que dos 45 aos 60. Se você se mantiver ativo no mínimo ali, você consegue a longo prazo ter um benefício maior. Tem um cara que acompanha comigo, ele faz atividade física 2 vezes por semana só, mas ele sempre treinou muito bem. Então ele tem uma capacidade física altíssima e tudo. E 2 vezes por semana ele consegue sustentar uma capacidade física altíssima. Tem um VO2 52, pô. É um absurdo. E por quê? Porque ele conseguiu sustentar o que ele fez a vida toda. Eu acho que esse ponto é um ponto importante, que a gente ali, na hora que você começou ali os seus 30 anos, que a carreira começou a decolar, não esquecer de manter alguma coisa de esforço. Precisa treinar por uma maratona? Não precisa. Mas o hype da corrida não precisa ser só a maratona, não né? Precisa. Pode ser a corridinha no parque, de boinha, meia horinha, 30, 40 minutos. 4, 5 quilômetros 2 vezes por semana. Vai, assim. É melhor que só nada. Deu pra caminhar. Vai, alguma coisinha vai colocando, negocia 5 a 10 minutos de corrida por dia, se associa com redução de mortalidade por todas as causas, e não é correndo rápido, isso tudo era 9 km por hora que o pessoal fazia. Então, às vezes, aquele... Que a galera chama de trote, né? O beicinho de pulga já ajuda demais, assim, Sim. Um pouquinho já tem um efeito muito benéfico para a saúde. Então, tentar manter quando tá difícil a vida. Existe um limite entre o excesso, entre a saúde e o volume de esporte praticado? Essa é a pergunta de $1 milhão, se eu ser sincero, viu? Por quê? Geralmente mais faz bem. Até tem uma análise de estudos de tempo de exposição, porque eu posso analisar o nível de atividade física de 2 formas, a gente chama de input e output. O quanto que a pessoa faz na semana, então eu posso entrevistar, quantos minutos de exercício físico você faz na semana? Faço X, 150, 200, 300, 400. Mas, talvez a melhor forma de avaliar é a consequência disso, avaliando como ficou sua capacidade física, que é o output. No input as pessoas mentem. Você falar pro cara na rua, você faz exercício físico? Faço. Quantas vezes por semana? 4.
E na semana passada, você foi quanto? Semana passada choveu, não fui. E na retrasada? Não, eu tava com dor no pé, não fui. E minha filha tava gripada, não fui. Então, as pessoas tendem a superestimar o que fazem. Mas nessas entrevistas, até 600 minutos você vai ganhando benefício. Então, 10 horas por semana você vai ganhando benefício. Então, o cara que faz 5 horas é um pouquinho pior do que o cara que faz 6 horas. Mas quanto mais o ganho de benefício é cada vez menor. Então, ir de 0 para 150 é muito ganho. Ir de 150 para 300 é ganho. De 300 para 450, um pouquinho a mais de ganho. Você vai diminuindo a taxa de ganho que tem. Então, você vai aumentando isso. Tem alguns estudos que hoje sugerem pra gente que mais do que 10 horas por semana consistente pode se associar com o risco de uma arritmia chamada fibrilação atrial, que a gente acaba vendo, tem alguns ex-jogadores de futebol que tem essa arritmia aí, tudo que já tiveram, e que existe uma associação. Então, no conceito científico, a associação não é causalidade, não quer dizer que é causado por isso, mas alguns estudos nos últimos anos sugerem que mais do que 10 horas de treino por semana consistente pode se associar com mais plaquinha de colesterol nas coronárias. Se é por causa do treino ou não, a gente não sabe. Porque muitas vezes tem isso. Eu sou atleta, então não preciso ir no médico, aí o cara não trata um colesterol alto que ele tinha. Atletas se dopam muitas vezes, então isso é um fator de risco da mesma forma. E existem algumas teorias que durante o pico do esforço, ele libera algumas coisas ali que se você fizer por muito tempo tem um efeito pró-oxidativo que pode aumentar o risco de doença. De forma geral, a gente tende a estimular. Você quer treinar? Vai, bom demais, ainda bem, isso é saudável. Por quê? Nas pessoas que treinaram muito, e a gente está vendo o output depois de terem treinado, elas vivem mais que a média da população. As 20 primeiras pessoas que correram a milha em menos de 4 minutos, elas viveram mais que a média da população dos seus países. Os franceses que terminaram o Tour de France até 2012, eles vivem mais do que a média dos franceses. Então, a gente tende a estimular a fazer. A única questão é que talvez essas pessoas você tenha que tomar um pouquinho de cuidado se tiver alguma doença cardiovascular estabelecida. Aí tratar, olhar com mais carinho e tudo mais. Mas de forma geral, a tendência é estimular a fazer. Tem que estimular e é progressivo, né? Não adianta você sair do 0 para 600. Não dá. Aí você vai... Porque aí você vai ter problema no coração, você vai ter problema, você vai vir para físio passar com a gente. Você vai vir para cá, você vai ficar no meu lugar aqui. Você vai ter alguma lesão e não é legal. Não é legal. A gente quer que a pessoa pratique com saúde, pratique no longo prazo, cuidando do seu corpo e não forçando muito. E sempre tomar cuidado porque tem um coleguinha, né? A gente às vezes tem um coleguinha bem condicionado e a gente viu o que o coleguinha fez no Instagram X e no Strava. Vou fazer o mesmo X do coleguinha. Primeira coisa, todo mundo mente a zona 2. Eu sei a zona 2 dos meus pacientes, tudo eu sigo eles no Instagram. Tudo mentira. Aquilo lá, corridinha em zona 2. Foi zona 2 não, que eu sei que não era zona 2 pra você. Então tem isso. Segundo, tem gente que pausa o relógio e faz de novo, aí aparece lá. Então, assim, já vi gente pausar relógio em prova? Pô, como é que você vai pausar relógio em prova? Tá doido? Então, tem que tomar esse cuidado ali também de ver em quem que você tá acreditando pra ver a realidade das pessoas, que não é bem assim também, né? E dar respeito pro seu tempo, pro seu rotina, pro seu processo, pro seu dia, né? Às vezes, fulano treina mais que eu, mas você é mãe, você tem 2 filhos, você não vai conseguir, às vezes, treinar 3 horas no dia, igual sua amiga que não tem os 2 filhos vai, ou sua profissão, você trabalha de noite, às vezes você não vai conseguir acordar 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, igual o seu colega treina. Então, seu dia é só seu. Só você vai saber sua realidade, mas tenta encaixar alguma coisinha ali, sempre algo vai vencer nada, com certeza. É isso. E teve uma entrevistada nossa que ela tem uma marca que chama Mulheres que Treinam Muito. E aí ela falou muito disso, sobre o muito de uma pessoa é totalmente diferente do muito de outra. Então, às vezes, o meu muito é 3 horas, o muito da outra é 30 minutos. E tá tudo bem. E aí casa muito com a frase que eu acho genial, essa frase, que é o quase não teve, mais teve. Então, putz, às vezes, acho que não vai dar pra treinar alguma coisinha hoje. Mas se você fizer 20 minutos, 30 minutos, é muito melhor do que você não fazer nada. Você cuidar um pouquinho do seu corpo, da sua saúde por dia, é muito melhor do que você não fazer nada. Vou admitir uma coisa que eu faço publicamente aqui. Diga. Eu faço uma coisa muito assim. Às vezes tem aquele dia que eu tô exausto, eu falo assim, cara, eu preciso de um iFood porcaria aqui hoje. Eu preciso comer uma coisa que me faz mal. E aí eu peço... Conscientemente. Eu sei que isso vai me fazer mal, mas vai ser aquela coisa de, agora eu vou relaxar. E eu desço pra academia e espero na academia. Variando ali. Genial. Faço um supino, uma puxadinha, uma remadinha e um minuto de corrida e vou fazendo esse circuito até o iFood chegar.
uma contenção de danos e tudo, mas brincadeiras à parte, é uma coisa para a gente poder fazer, assim, esses dias ali que você tá um pouquinho, pô, tive 20 minutinhos, às vezes é 20 minutinhos, Sim. Tá? Esses 20 minutinhos eu desço, faço uma coisinha, pô, que bom, se eu É melhor fizer que nada. isso 5 vezes no mês, no final do ano vai dar 1.200 minutos a mais de exercício físico. Isso é coisa demais, velho. Pô, muita coisa. Muda a vida de uma pessoa, então é uma coisa que eu faço. E foi bom fazer. Esse quase não teve muito mais tempo. Começou disso. Um dia eu não ia conseguir correr, eu falei, vou correr aqui no bairro. Aí eu postei, quase não teve mais tempo, aí o pessoal começou a repostar. Veio disso. Assim, aí um dia eu fui numa loja que tinha que fazer, dá pra fazer uma frase na camisa, eu falei, põe essa aqui. Aí eu pus por causa disso. Legal demais. Um pouquinho essa frase é muito demais. boa. Então é uma coisa pra gente fazer. Esses dias até a Virgínia, influenciadora, colocou um quase não teve mais teve. Obviamente que não foi pra mim, né? Alguém deve ter visto de outra pessoa ali. Aí eu falei, olha... Mas você pode falar que foi seu. Eu posso falar que o início foi meu. É que nem os ingleses, né? Criaram o futebol, não ganha nada. Exato. É a mesma coisa. Sensacional, sensacional. E aí, falando disso, sim. tem um presentinho pra você, Obrigado. camiseta do Recovery Resenha. Obrigado. Você faz muito parte dessa comunidade que a gente tá sai muito no construindo. lucro aqui hoje, cara. Vou Que- sair com a perna lisa, com a perna jovem e com uma camiseta ainda. Obrigado. Sem Imagina. falar que foi uma baita, Que baita isso, prazer estar aqui. baita com você. resenha, sensacional. Espero que curta. E é o que a gente fala, né? Pertencer é se mover. A gente quer muito que as pessoas se movimentem, que as pessoas saiam do sedentarismo. Como você mesmo fala muito nas redes sociais, como a gente falou muito bem aqui, da importância do esporte, da importância das pessoas se movimentarem e que mesmo que seja um pouquinho, vai ser muito benéfico. Então, para vocês que estão aí assistindo a gente, sai do sofá, vai se mexer um pouquinho, vem fazer parte desse movimento, vem vestir a camiseta do Recovery Resenha, vem vestir a camiseta do Quase Não Teve Mais Teve. Acho que isso vai ser muito sensacional para a vida de cada um de vocês, para vocês aproveitarem com quem vocês amam e curtirem esses próximos anos. E que 2026 seja um ano incrível. Esse é o primeiro episódio do ano, então feliz ano novo para todos vocês. Feliz ano novo. Que seja um ano de muito movimento, muito esporte, muita saúde. E quem quiser, vou deixar o Instagram do Silvio aqui na tela, vou deixar aqui na descrição, na verdade. Vou deixar o Instagram da sua clínica também. Quem precisar de um cardiologista, ele é o cara. Siga a gente também nas redes sociais, Recovery Resenha em todas elas. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilha com quem você acha que vai gostar. E é isso, pô. Muito obrigado. Foi um prazer. Prazer como foi sempre. meu. Sensacional. Valeu. Sabe viver demais, como a gente sempre fala. Sabe viver, né? Eu sempre te via fazendo isso, eu ficava com inveja. Agora eu tô no sabe viver. É aqui. isso aí, soube viver demais. Então, obrigado pessoal, feliz 2026, um beijo e até o próximo episódio Sucesso do pra Recovery vocês. Resenha. Valeu! Pô, muito bom, Que valeu. isso. Obrigado. Muito bom, cara. Foi ótimo.